É dito que o poder de um cavaleiro sagrado de alto escalão corresponde ao de um exército de um país inteiro. E a cada cavaleiro é dado o dever de proteger seu reino e seu rei com suas próprias vidas. E foi assim com os Cavaleiros de Camelot. Há 16 anos atrás, eles lutaram bravamente na defesa do reino contra o ataque do clã dos demônios e enfrentaram até mesmo os 10 mandamentos. No entanto, eles sofreram também grandes baixas durante aquela guerra. Quase todos perderam suas vidas lutando até o fim. E agora, 16 anos depois, sob a liderança do seu rei Arthur Pendragon, eles não possuem mais apenas o dever de proteger seu reino e seu rei, mas agora buscam salvar a própria humanidade das outras raças, devido à crença de que os humanos sofreram nas mãos dessas raças desde o passado antigo até a guerra de 16 anos atrás, e incontáveis vários outros incidentes. Então, portanto, eles estão agora comprometidos a ajudar apenas sua própria raça e impedir que as outras raças continuem fazendo mal à raça humana, a ponto de considerarem até mesmo seus antigos aliados uma ameaça à sua busca. E para poder alcançar esse objetivo, os humanos precisavam de mais poder. E foi assim então que Arthur concedeu aos seus cavaleiros sagrados armas caóticas infundidas com o poder do caos. Varas curtas de madeiras com as pontas em forma de várias faces deformadas. E essas armas receberam o nome de Cajados do Caos. E uma das habilidades que nós conseguimos ver de uma delas até o momento foi de transformar humanos ou até mesmo outras criaturas em monstros aterrorizantes, concedendo também controle sobre eles, além também de ampliar as habilidades naturais do seu portador. Mas este não foi o único presente que Arthur deu a eles. O Rei do Caos concedeu também para alguns de seus cavaleiros o controle de algumas criaturas místicas, e algumas delas são extremamente poderosas, e elas ficaram conhecidas como familiares. E diferente dos Cavaleiros Sagrados de Leones, os Cavaleiros do Caos são divididos de uma forma diferente. Nada de rubi, diamante ou platina. No entanto, o Nakaba ainda não revelou como eles são classificados, mas existe sim uma hierarquia entre eles. E outra informação relevante é de que vários cavaleiros até então traíram ou desertaram o rei Arthur como rei, seja por não concordar com os seus ideais ou por outros motivos. E uma dessas pessoas é o nosso primeiro cavaleiro do caos, Varys ou Varys. Bom, Varys é o avô do Percival, o nosso protagonista, e também o pai de Ironside, um outro cavaleiro do caos do qual logo iremos comentar. O passado de Varys ainda é um grande mistério para todos nós. O pouco que sabemos é que ele estava ao lado de Arthur desde provavelmente a primeira formação de Cavaleiros do Caos há cerca de 16 anos atrás. E aparentemente ele era um cavaleiro tão querido pelo seu rei que ganhou dele uma espada mágica extremamente rara e poderosa, que poderia mudar de tamanho, chamada Ouroboros. Além disso, sua própria capa, como também seu elmo, são artefatos mágicos que carregam um poder oculto e imensurável. Mas por algum motivo, Varys desertou seu cargo e abandonou Arthur, levando consigo naquela época o seu neto Percival, ainda recém-nascido. E desde então, ele criou seu neto sozinho no dedo de Deus, até o dia em que Ironside conseguiu encontrá-los. E nesse breve momento, durante seu confronto com seu próprio filho, Varys demonstrou ser bastante ágil, apesar do seu tamanho e idade, e extremamente habilidoso, principalmente no manejo de sua espada. Mas por conta de vários fatores, sendo um deles proteger seu neto, Varys acabou perdendo a sua vida pelas mãos do seu próprio filho. Mas com certeza
nós iremos ver muito mais de Bargis futuramente ainda. Além de que o próprio Meliodas demonstrou conhecer e ter um grande apreço por ele, indicando que ele provavelmente tinha algum tipo de relação com o Rei de Leones também. Ironside, o Cavaleiro Vermelho. Neto de Bargis e pai de Percival, Ironside carrega a alcunha de Ironside, o Assassino, e usa uma armadura quase que totalmente vermelha para representar o sangue que ele friamente derrama dos seus adversários. E ele foi basicamente o primeiro Cavaleiro do Caos ativo a aparecer. E curiosamente ele surgiu no topo do dedo de Deus em um barco que podia navegar pelos céus. O Cavaleiro Vermelho é frio e calculista, obediente aos seus superiores, preza pelo seu reino e demonstra estar disposto a usar qualquer meio para alcançar seus objetivos, chegando até mesmo a tentar usar como sacrifício as vidas de uma cidade inteira para ativar o selo do Caixão da Eterna Escuridão. Além, claro, de ter retirado a vida do seu próprio pai e de ter tentado matar o seu próprio filho por 2 vezes, em prol daquilo que ele acredita ser para um bem maior. E até o momento, ele é um dos cavaleiros que mais teve aparições, e também um dos que mais demonstrou o poder de combate dos Cavaleiros do Caos. Inclusive, o próprio Lancelot, quando estava transformado em raposa, reconheceu o quão poderoso e perigoso era este cavaleiro. E ele nos mostrou ter uma das habilidades mais letais e perigosas dentro dessa nova história. Ironside, com um simples movimento dos seus dedos, é capaz de fazer um corte fatal apenas mirando em seu alvo, um ataque praticamente invisível. E ele pode até mesmo lançar esse ataque em sequência, numa velocidade assustadora que abrange uma determinada área. No entanto, o poder de dano do seu ataque acaba diminuindo um pouco, não sendo tão letal como antes. E também com os movimentos, agora com das 2 mãos, ele pode lançar um ataque de densa pressão, atingindo uma área muito maior e com um poder ofensivo capaz de criar uma enorme cratera no chão. O cavaleiro tem os sentidos extremamente aguçados, sendo capaz de sentir qualquer presença ou movimento ao seu redor, lhe permitindo desta forma lutar contra várias pessoas ao mesmo tempo sem nem mesmo precisar olhar para elas. E como arma, ele carrega uma espada, né? Mas quem vai precisar de espada quando se tem 2 dedos tão letais ou até mais que uma espada? E Ironside foi um dos primeiros cavaleiros a ter seu rosto revelado. Ele é muito parecido com seu pai Bargis. Belgard, o Cavaleiro Negro. Belgard também faz parte da possível primeira formação, e foi o segundo Cavaleiro do Caos a aparecer na história, aparecendo pela primeira vez numa pequena vila após ter visto seu familiar ser derrotado por Percival. E ao lado de Ironside, este cavaleiro que possui uma armadura negra tão pesada como uma enorme rocha, foi também um dos que mais teve aparições e que demonstrou seus poderes, que tem como principal elemento da sua magia o fogo, sendo um invejável manipulador de chamas, que pode controlá-las apenas usando os movimentos dos seus dedos. Sendo assim, ele é capaz de criar esferas incandescentes que queimam seu alvo até não sobrar nada. Uma chama que nunca se apaga, a não ser que ele permita. E talvez o ápice da sua magia é de manifestar e envolver seu próprio corpo numa bola de fogo que se expande ao seu redor, carbonizando tudo aquilo que atinge. E mesmo tendo como foco o uso da magia, Belgard também é um hábil lutador, tendo como arma de combate uma massa e um escudo voador. O Cavaleiro Negro se mostrou ser superior a cavaleiros sagrados do Reino de Leones, e também até alguns cavaleiros do Apocalipse, como Percival e Gawain, e tão poderoso quanto Ironside. Porém, diferente do Cavaleiro Vermelho, Belgard não é adepto a matar seus inimigos, sendo muito mais respeitoso e benevolente,
admitindo gostar muito de pessoas fortes. Belgarde demonstra ter um grande respeito e lealdade pelo seu rei, assim também como Arthur demonstra confiar plenamente no cavaleiro. No entanto, apesar da sua missão ser de caçar e eliminar os 4 cavaleiros do Apocalipse, Belgarde acabou se interessando pelo potencial de um deles, o Percival, despertando nele o desejo de criar e treinar o garoto, mesmo sabendo que ele era um dos cavaleiros profetizados. E a relação entre Belgarde e Percival acaba evoluindo com o tempo cada vez mais, onde ambos acabam criando laços e sentimentos um pelo outro, ficando a sensação de que Belgarde é o pai que Percival nunca teve. Talisker, o Cavaleiro Âmbar. Talisker foi o terceiro Cavaleiro do Caos a aparecer e também o primeiro a usar um Cajado do Caos. E sem dúvidas, ao lado de Ironside, é um dos cavaleiros que mais causou revolta a nós leitores. Isso porque ele foi bem ao extremo para cumprir a sua missão. O cavaleiro tentou destruir todo um desfiladeiro habitado por inúmeras fadas e outras raças, usando um outro humano, que ele transformou com seu cajado em um monstro. Ato que mais tarde ele admitiu que também foi uma punição por aquele humano ter ajudado outras raças. Além disso, ele também tinha um estranho familiar que parecia ser uma fada modificada pelo poder do caos, e era através dela que ele inicialmente agia, sendo para observar tudo o que acontecia ou até mesmo para cometer pequenas atrocidades. E como arma ele impunha um machado de bastão longo, e ele também possui, como citei anteriormente, um cajado do caos. Sua principal habilidade mágica se chama Calamidade, e através dela ele consegue controlar o clima e qualquer tipo de fenômeno relacionado a ele. Inclusive, ele demonstrou 2 dos principais fatores dessa manipulação, sendo elas a manipulação da eletricidade e a manipulação térmica. Ou seja, ele simplesmente é capaz de fazer raios cair do céu, invocar uma chuva de granizo e conjurar até mesmo um gigantesco pássaro combinando esses 2 elementos. Talisker é sem dúvidas um cavaleiro cruel e sem escrúpulos, extremamente fiel aos ideais do rei Arthur. E diferente de Ironside e Belgarde, ele não teve seu rosto revelado até então. Mortilak, o Cavaleiro Oculto. Mortilak é um cavaleiro que apareceu repentinamente no meio da batalha entre Ironside e o grupo de Percival em Cistana. O cavaleiro surgiu com o intuito de interromper aquela luta e alertar Ironside da possibilidade dos 7 pecados capitais ou alguém tão forte quanto eles estarem próximo dali. E após recolher os pedaços do caixão da eterna escuridão, tanto ele como Ironside recuaram. E após essa rápida aparição, ele surgiu novamente ao lado do rei Arthur, onde ele até mesmo questionou algumas ações do seu rei. E surpreendentemente diferente do próprio Belgarde, ele reconheceu até mesmo Gawain como sobrinha do Arthur. Com isso, deixando claro para nós que Mortilak é um cavaleiro bem próximo do rei. Porém, isso é tudo que a gente sabe dele até o momento. Já que não vimos ele lutar, não sabemos quais são suas habilidades, ou que tipo de magia ele usa, e nem o tipo de arma que ele carrega. Ardbeg, o Cavaleiro Disfarçado. Ardbeg, ou apenas Ard, foi o 5º cavaleiro a aparecer, e é sem dúvidas um dos cavaleiros com uma das histórias mais surpreendentes. Pois durante a Guerra Santa, há 16 anos atrás, Ard vivia feliz num vilarejo com sua filha ainda bebê. Pelo menos até o dia em que o vilarejo foi atacado por um suposto grupo de demônios. E sua pequena filha acabou infelizmente perdendo a sua vida. E a cena de Ard segurando a pequena em seus braços é uma das cenas mais impactantes até o momento.
E enquanto ele estava tomado pelo desespero, Arthur Pendragon apareceu diante dele, lhe oferecendo a chance dele poder novamente ver a sua filha. Mas em troca, ele tinha que o ajudar como um cavaleiro. E foi desta forma, diante dessa inconsolável dor, que o Ard se tornou um cavaleiro do caos. E carregando essa dor consigo, ele acabou tendo que fazer certas coisas que provavelmente ele não faria se não fosse para ter uma chance de novamente ver sua filha, incluindo em ocultar sua verdadeira identidade e até mesmo usar de uma certa forma os amigos de Percival para que ele pudesse destruir a barreira de um vilarejo habitado por vários demônios, que mais tarde ele selaria dentro de um ambar. E indo mais além, ele foi obrigado a usar seu cajado do caos para amplificar seu poder mágico e com isso regressar Percival e seus amigos à fase inicial, onde eles literalmente se tornaram bebês novamente, já que sua magia fazia com que eles regredissem 1 ano a cada minuto. E com essa habilidade, ele de um certo modo podia facilmente dominar seus adversários, o que compensava também pelo fato dele não ser um lutador. E além dessa habilidade peculiar, Ard tinha como familiar um pequeno cão chamado Kelly, que na realidade era uma besta mística conhecida como Cernunnos, que lhe auxiliava nas batalhas, sendo também uma outra forma de compensar sua falta de força. Mas enfim, como a maioria dos cavaleiros que servem Arthur, Ard carregava um grande ódio pelos demônios por causa do que fizeram na Guerra Santa, o que o tornava cegamente leal aos seus objetivos e aos ideais do seu rei. Mas apesar de tudo isso, no fundo ele era uma boa pessoa e tentava fazer o possível para que outras pessoas não se machucassem no processo da realização de sua missão. O trauma que ele sofreu no passado o tornou um homem triste e depressivo, mas ele nunca abandonou seu sonho de ver novamente a sua filha, e se aliar a Arthur em busca disso e também por vingança foram talvez seus únicos pecados. E agora vamos conhecer 5 Cavaleiros do Caos que fizeram parte de um grupo chamado de Talismãs Sombrios, um esquadrão de elite conhecido apenas por algumas pessoas em Camelot, e que são destinados a missões de assassinato e extermínio, para as quais são equipados com vários tipos de armas e objetos mágicos. E o primeiro que vamos conhecer é o Tandu, conhecido como Cavaleiro Lanceiro, pois ele carrega consigo uma grande quantidade de lanças que ele utiliza combinado com sua magia, sendo capaz de lançá-las com tanta força que são capazes de perfurar desde rochas bem sólidas a um corpo humano, estando de armadura ou não. Além disso, através da sua habilidade mágica, Tandu consegue atirar suas lanças em um determinado alvo, mesmo que ele esteja a mais de 15 km de distância. E como a maioria dos Cavaleiros do Caos, ele também possui um familiar, um pequeno pássaro que ele utiliza para poder espionar seus oponentes e assim saber da sua localização exata. Eudin, o Comedor de Carniça, um cavaleiro que se mostra muito confiante e sádico em batalha, gostando de fazer seus inimigos sofrerem em vez de acabar com eles rapidamente. Inclusive, seu lema é: faça disso um deleite gastronômico, ou seja, aproveite cada momento de dor dos seus inimigos. Como arma, Eudin usa uma espada longa, que na verdade ele quase não usou. Definhar é o nome da sua habilidade mágica, o poder que lhe permite gerar uma substância mágica que reduz a força e a resistência de tudo aquilo que é tocado pela sua magia. E para amplificar a expansão do seu ataque, Eudin pode criar literalmente uma chuva que ele lança sobre seus oponentes, tornando quase impossível evitar de ser atingido pela sua magia. Coronak, o Invencível. Coronak é o único dos talismãs e um dos poucos Cavaleiros do Caos a não usar um elmo que cobre totalmente seu rosto.
Aliás, sua própria armadura, entre aspas, é bem diferente das dos demais, além, claro, do evidente tamanho anormal que ele possui. E o que é de se esperar de alguém, desse tamanho, ele tem uma força física considerável, sendo capaz de abrir a terra com um golpe do seu machado, que é a sua arma de combate. E quando ferido em batalha, ele tem uma solução bem eficaz que faz jus ao seu perfil: contrair seus músculos para fechar os ferimentos e assim parar o sangramento, Bem simples. E a sua habilidade mágica se chama Impacto. Através dela, ele é capaz de criar uma onda de energia ao redor do seu corpo, que tem um raio de alcance de até 15 metros. E ele também tem um familiar, uma besta mística chamada Sleipnir, um cavalo monstruoso com 8 patas, capaz de correr pelo céu, mar ou terra em alta velocidade. Bird, a feiticeira. Ela é a única mulher dessa formação e possui um temperamento cruel, demonstrando adorar saborear o sofrimento de suas vítimas enquanto as mata lentamente. Ela também tem um ar de superioridade e não aceita muito bem suas derrotas. Miragem é o nome da sua habilidade mágica e através dela ela pode criar clones ilusórios de si mesma. E como arma ela tem o cajado dos 4 elementos. A gente não conseguiu identificar se este é também um cajado do caos, mas é um cajado mágico que lhe permite controlar os 4 principais elementos: ar, terra, água e fogo. E este, inclusive, é o principal recurso de Bird nas batalhas, pois ela não possui nenhum tipo de magia ofensiva e nem é uma hábil lutadora. E as magias que a gente pôde ver ela usando através do cajado foram: Foices de Vento, onde ela lança várias lâminas de ar cortantes contra o inimigo. Muro de Areia, onde ela cria uma gigantesca parede de areia para bloquear um ataque ou caminho do seu adversário. Pilar de Água e Espada Flamejante, onde ela cria uma espécie de chicote de fogo que ela pode usar como se fosse uma lâmina. Vidish, o Trovão. Ele é o líder dos talismãs sombrios e também o mais forte entre eles. Um cavaleiro muito sério e comprometido com suas missões, sendo portanto muito mais cauteloso, calculista e buscando sempre não subestimar seus oponentes. E pelo sucesso de sua missão, ele é capaz de cometer certas atrocidades também, como matar seus próprios aliados sem hesitação alguma. Sua grande velocidade e agilidade, combinadas com a sua habilidade como espadachim, fazem dele um adversário extremamente perigoso. Ainda mais que somado à sua habilidade mágica chamada Acelerar, pois quando ele usa esta habilidade, Vidish consegue aumentar ainda mais sua velocidade, o tornando ainda mais mortal. E como bônus temos o Death Piece, o Cavaleiro Traidor. E sim, tudo indica que Death Piece irá se tornar um Cavaleiro do Caos, e que isso será apresentado dentro do filme do Tristan, o que de fato não é algo tão surpreendente, afinal ele tem praticamente os mesmos ideais do Arthur, que deseja criar um mundo só para os humanos. Portanto, essa aliança era já algo meio que esperado. E isso torna com certeza o Death Piece alguém muito mais poderoso e perigoso, pois ele irá ganhar do Arthur um cajado do caos, que ele usará para criar o seu próprio exército, formado por estas estranhas criaturas que têm o nome de Vazio. E com certeza eu estou bem ansioso para ver este confronto entre Death Piece como Cavaleiro do Caos contra o jovem Tristan. E bom, além desses cavaleiros que tiveram uma participação mais ativa, tivemos outros que apareceram com um certo destaque, porém que ainda não tiveram seus nomes revelados e nenhuma outra qualquer informação relevante, mas que certamente terão uma certa importância futuramente, como estes cavaleiros que apareceram na reunião convocada por Arthur no Reino Eterno. Principalmente este cavaleiro do Elmo, que tem um visor no formato de uma estrela,
pois ele está sendo simplesmente procurado pelo Lancelot por algum motivo pessoal. E por fim, temos a mãe da Anne, que também foi ou é um Cavaleiro do Caos da provável primeira formação, e que também auxiliou a Anne no seu treinamento. No entanto, ainda não sabemos o que realmente aconteceu com ela. A narrativa dá a entender que ela poderia estar morta, mas sabemos que não é bem assim que funciona. Então certamente ela irá reaparecer em algum momento no futuro. Então esses foram todos os Cavaleiros do Caos que apareceram até o momento, do capítulo 1 até o 67. E assim que novos cavaleiros surgirem, a gente traz uma segunda parte desse vídeo. Mas me conta aí nos comentários, qual desses cavaleiros você mais curtiu? Qual deles você acha que é o mais forte? E qual deles pode trair futuramente Arthur? Vamos então continuar nossa conversa aí nos comentários. E eu já espero, claro, ver todos vocês novamente no nosso próximo vídeo. Muito obrigado, falou, fui, é nóis!